Bom dia, jovens. Aqui nós estamos para falar sobre a questão 9 da lista 2. Foi pedido por uma colega de vocês, se não me engano, a Lorena. Então vamos tentar esclarecer. O professor explicou muito bem, detalhadamente na aula. Eu vou tentar acrescentar alguma coisa, ver se acrescenta alguma coisa ao que já foi dito. Na questão 9 ele pede para determinar o limite de uma função num certo ponto pela limites laterais, limite à esquerda e limite à direita. Não é? E depois quer saber alguma coisa, como que você conclui a respeito do limite nesse ponto. Você tem limite lateral pela esquerda, pela direita e tem o limite usual, o limite ordinário. Né? Então vamos lá. E também faz uma pergunta sobre assíntotas verticais e horizontais, se existe assíntota vertical e assíntota horizontal. Eu vou escolher aqui uma função, digamos que a função f de x igual a 1, vou pegar aqui 1 sobre 1 menos x, tá bom? Vamos trabalhar com essa função a mesma questão, limite laterais, direita, esquerda, limite ordinário e a questão da existência de assíntotas verticais e horizontais. Bom, claramente aqui você vê que o domínio dessa função, vou colocar aqui mesmo, domínio da função f são todos os números reais, exceto o número 1, não é isso? Você não pode ter 1 aqui, porque 1 menos 1 vai dar 0, 0 no denominador, você não vai ter resposta para essa pergunta. Né? Então, quando você determina o domínio, você já vê que vai ter um problema aqui no ponto 1. Né? Então, quando você olha para o gráfico da função f, aqui no ponto 1, vou colocar aqui no ponto 1, deixa, digamos que seja aqui, x igual a 1, 0 e aqui 1. Né? Você vai ter um probleminha, porque a função não está definida nesse ponto. Né? Então vamos fazer o que? Vamos para ver o que acontece nesse ponto, eu tomo os limites laterais. Aí é que entra na questão essa pergunta sobre os limites laterais. Como seria o limite lateral da f pela esquerda do 1? Né? Limite da f quando x tende à esquerda. Como seria uma coisa aqui? Você vem se aproximando de 1 pela esquerda. Aqui são os valores de x. Né? De x você vai se aproximando de 1. Tá bom? O que vai acontecer com a função? Ora, se você se aproxima de x, ou se aproxima de 1 pela esquerda, esses valores de x são menores que 1, correto? Então os valores de x aqui são menores que 1. Aí resolve essa inequação, você tem x menos 1 menor que 0, ou seja, esses valores são negativos. Ou ainda 1 menos x são valores positivos. Então o que você conclui daqui? Quando x se aproxima de 1 pela esquerda, os valores de 1 menos x se aproximam de 0 pela direita ou por cima, né? Pela esquerda ou por baixo, pela direita ou por cima, como queira. Né? Se aproxima por valores positivos. Então, aqui na nossa função f de x, que é f de x é igual a 1 sobre 1 menos x. Quando x tende a 1 pela esquerda, esses são valores que se aproximam de zero, ou seja, são valores muito pequenos, só que são positivos. Ainda são valores positivos aqui. Né? Vou colocar assim para ficar... Se esses valores são muito pequenos, mas são valores positivos, significa que o quociente aqui, quando eu dividir 1 por uma coisa muito pequena, vai dar uma coisa muito grande. Né? Vai dar uma coisa muito grande. E a gente representa assim. Esse é o símbolo de infinito. Significa que a função vai ser muito grande aí, quando esses valores diminuírem. E vai ser positivo porque mais por mais dá mais. Aqui é positivo e aqui é positivo. Está claro isso? Bom, no gráfico da função, então vamos traduzir essa informação graficamente. Quando você se aproxima de 1 pela esquerda, você vai estar se aproximando aqui de 1 pela esquerda, o gráfico da função vai explodir, né? Vai para cima aqui, para valores muito grandes. Então o gráfico da função vai tender para cá, tá bom? Então vou colocar assim só para ter uma ideia do que está acontecendo.
Agora eu vou fazer análise pela direita do 1, tá bom? Então, quando x se aproximar pela direita, o que vai acontecer? Tudo ao contrário aqui, né? X menos 1 vai ser maior que zero e 1 menos x vai ser menor que zero. Tradução: quando x se aproximar pela direita do 1, o 1 menos x vai se aproximar de zero, só que pela esquerda agora, por valores menores, tá certo? O que acontece na minha função lá? Quando você se aproxima de 1 pela direita, esses valores vão se aproximar de zero, vai ser muito pequeno aqui, então a função vai explodir de novo, vai ter valores em módulo muito grandes, só que a diferença do que aconteceu na primeira parte, aqui você vai ter valores negativos. E quando você divide positivo por negativo, mais por menos vai dar menos, tá certo? Conclusão: o limite lateral dessa função pela esquerda aqui é mais infinito. E o limite lateral pela direita da função no ponto 1 é menos infinito. Tradução gráfica disso aqui. Pela esquerda nós já fizemos, vai para mais infinito. Pela direita do 1, o que vai acontecer? A função vai explodir de novo, só que para valores negativos, ou seja, no fundo, valores muito pequenos, né? Tá certo? É isso que está acontecendo. Para corroborar essa informação, vamos calcular o valor da função f em alguns pontos. Por exemplo, f de 2. O que seria f de 2? F no ponto 2 é igual a 1 sobre 1 menos 2. Ora, 1 menos 2 é menos 1, aqui vai dar menos 1, tá certo? Vou marcar esse ponto lá no gráfico. 2 a sua imagem aqui é menos 1, tá certo? Menos 1. O que seria f de 3? Olha lá, o gráfico está feio, mas dá para ter uma ideia. F de 3 é 1 menos 3, ou seja, menos meio. Então 3 aqui vai me levar à imagem menos meio. Então veja que faz sentido, né? Essa coisa vem por aqui, passa por aqui, vamos ver, não sei o que vai acontecer no resto, mas vamos já ver. Tá bom? Então veja que com essa pequena análise eu já tenho uma ideia do gráfico da função. Vou calcular aqui por esse lado. F de 0 é 1 sobre 1 menos 0, que é igual a 1, não é isso? Então o 0 vai no 1, aqui em cima, tá bom? Aqui é 1. O menos 1, vamos calcular em menos 1. F de menos 1 é igual a 1. 1 menos menos 1, que é 2, vai dar meio, né? Meio, claro? Então, vai ser um espelho daqui, né? Um vai se espelhar no outro, vai ter uma reta aqui como um espelho. O que acontece desse lado do gráfico vai acontecer do outro lado também. Então nós calculamos menos 1 que vai no meio, bem aqui, mais ou menos aqui, né? Só para ter uma ideia. Então vejam que faz sentido, ó, né? Tá, esse cara está sendo refletido em alguma reta por aqui, bem aqui, na verdade bem aqui, né? Que é o eixo de simetria, chamado eixo de simetria. Então vamos lá. Aqui já tá aparecendo a função ali graficamente. Agora, para saber o que acontece no resto aqui, o que eu faço? Mando o limite para mais infinito e para menos infinito, para ver o que acontece, né? Então vamos lá. Limite da função, vou escrever logo a função aqui. 1 sobre 1 menos x, quando x tende a menos infinito. Vamos primeiro para esse lado aqui, menos infinito. Ora, quando esse cara aqui é menos infinito, esse valor vai ser em módulo muito grande, mas ele está multiplicado por menos, então vai ser mais infinito. Né? Se eu fosse fazer uma conta entre aspas, ficaria assim. 1 sobre 1 menos infinito. Aí, isso é entre aspas, né? Isso aqui não é conta, é só para ter uma ideia do comportamento da função. Então você teria 1, menos por menos dá mais 1, mais entre aspas, tá bom? Aqui então você tem 1 dividido por um valor muito grande, o que vai acontecer? Isso aqui vai dar 0, isso vai tender a 0, né? Quando o x tende a
a menos infinito, vamos colocar aqui que é o que nós estamos analisando, x tende a menos infinito, a função vai tender a zero. Só que vai tender a zero por cima ou por baixo. Ora, aqui é positivo, vai tender a zero por cima. Não é? Então vamos lá, vamos ver se está de acordo ali. Então vai ser zero por cima. Tá bom? Então vamos lá. A função, quando você manda x, tem x para menos infinito, vou escrever isso aqui, menos infinito, a função vem se aproximando de zero, só que por cima, foi a continha que nós fizemos. Ó. Vem se aproximando, deixa eu mudar aqui. Se aproximando cada vez mais, infinitamente, mas nunca toca. Né? O mesmo que acontece aqui, a função vai se aproximar muito dessa reta, mas jamais vai tocá-la. Aqui igual, se aproxima infinitamente, mas nunca toca. Agora vamos fazer análise quando x tende a infinito positivo, né? A mais infinito. O que vai acontecer aqui? Limite quando x tende a mais infinito. Eu vou colocar mais só para enfatizar, não precisa esse mais. Então, 1 menos x. De novo, se eu fosse fazer a continha aqui fictícia, né? Você teria 1 sobre 1 menos, aqui mais infinito. Né? Quando x tende a mais infinito, o que acontece? Isso entre aspas. Né? Você teria 1 sobre mais por menos dá menos. Tá certo? Só que aqui esse valor é um valor muito grande, ele é negativo. O 1 é desprezível, né? Então fica 1 sobre menos infinito. Esse é um valor muito grande, mais por menos vai dar menos, né? Seria menos. Na verdade, como isso não é uma conta, é só para dar uma ideia do comportamento, isso é uma ideia do comportamento, por isso que eu estou colocando entre aspas. Quando você divide 1 por um número muito grande de módulo mais negativo, essa coisa vai se aproximar, né? A função vai se aproximar de zero, só que vai se aproximar por valores negativos, né? Vai se aproximar por baixo, por valores negativos. Vamos ver lá no gráfico o que acontece. X para mais infinito, zero, f se aproxima de zero por baixo. Vamos ver lá. X vai para mais infinito, f se aproxima de zero por baixo. Então deu certinho. Veja que a informação é verdadeira. Né? Tudo se encaixa. Aqui o gráfico da função. Correto? Então você conclui aqui o quê? Que a função possui duas assíntotas. Uma assíntota vertical, que é a reta x igual a 1, assíntota vertical, e você tem uma assíntota horizontal, que é a reta y igual a 0, assíntota horizontal. Essa reta aqui, y igual a 0, né? Que são as retas das quais a função se aproxima infinitamente. Poderia ser só por um lado, já seria assíntota. Aqui, por acaso, como é uma função muito simétrica, ela se aproxima pelos dois lados das duas retas, né? Por baixo e por cima, pela esquerda e pela direita. E fica muito bonito, né? Ficou muito legal. Bom, aqui faltou escrever, né? Se aproxima de zero, só que agora por baixo. Agora, uma última observação. Você sabe calcular esse limite algebricamente. Né? Limite da função 1 menos x quando x tende a infinito. Como é que você calcula esse limite? Também foi explicado na aula. Basta que você divida aqui, no caso, tudo por x. Né? Você vai ter 1 sobre x, 1 sobre x menos x dividido por x, 1. Aí você sabe que essa função vai para zero, essa vai para zero. O que sobra? Sobra 0 dividido por 0 menos 1, que é 0 dividido por menos 1. 0 dividido por qualquer coisa, 0. Conclusão. Limite da função existe no infinito. Né? E é igual a 0. Então, tanto pela esquerda, isso ocorre porque tanto pela esquerda como pela direita,
ou pela direita como pela esquerda, a função vai se aproximar de zero. Então nós dizemos que o limite da função é zero no infinito. Tá certo? Quando os valores são muito grandes, quer sejam positivos ou negativos, a função vai se aproximar de zero. Basta você fazer uma conta, por exemplo, se eu quiser f de 1.000.000, f de 1.000.000 vai dar o quê? 1 sobre 1 menos 1.000.000, não é? Que é igual, aqui eu não sei fazer essa, 1 menos isso aqui vai dar 1 menos, quanto é que é 1.000.000 menos 1? É, sei lá, 99999. Quanto é que é 1 dividido por isso? Sei lá, é muito pequeno, é próximo de zero. 0,000 qualquer coisa. Então, coisa muito pequena. Quando você tem as imagens de números muito grandes, você é muito próximo de zero. E no caso aqui negativo ainda, né? Porque é por baixo. Agora, uma outra observação. O limite de 1 não existe. Por quê? Porque o limite no ponto 1 não existe. Porque, por um lado, a função explode, mas explode positivamente. Pelo outro lado, a função decresce infinitamente. Então, o limite não existe. Se fosse tudo infinito, você diria que o limite é infinito. Isso não significa que o limite exista. Não, de fato, o limite não existe em qualquer caso quando aqui é infinito. O que é importante é a informação. Você saber que quando você se aproxima desse ponto, os valores da função, que pode ser corrente, pode ser temperatura, pode ser qualquer coisa, pode ser a expansão de um vírus, ele se expande infinitamente. Então, você tem que ter essa informação, que ela é importante. Quando você se aproxima desse ponto, você sabe que está numa região perigosa. Então, você pode evitar uma catástrofe, pode evitar um desastre, uma coisa desagradável, quando você tem essa informação aqui. Então, por isso que ela é importante. O limite não existe, mas você sabe o comportamento da função naquele ponto, nas proximidades daquele ponto. Esse que é o que importa em problemas práticos. Muito obrigado, espero que ajude e perguntem, se for o caso, em cima dessas coisas ou outras coisas que vocês ficaram com dúvida. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um grande sábado.